Titles in the martial arts. Títulos em artes marciais. I had a young man tell me, "Good morning, Sensei," as I was leaving the gym after a workout. So here's a video on the origin and meaning of the word Sensei and other titles in the martial arts. Tive um rapaz que me disse, "Bom dia, Sensei," quando eu estava saindo da academia depois de um treino. Então, aqui está um vídeo sobre a origem e o significado da palavra Sensei e outros títulos nas artes marciais. In various martial arts, there are different names for the title of some master ranks. In the following video, I'm going to mention and explain some of the most popular ones. Em várias artes marciais existem diferentes nomes para os títulos de alguns mestres. No vídeo a seguir vou mencionar e explicar alguns dos mais populares. One of the most common and famous words in the martial arts that indicates a specific title is certainly the word Sensei. Uma das palavras mais comuns e famosas nas artes marciais que indicam um título específico é certamente a palavra Sensei. The word for the title Sensei is commonly translated as a teacher, although the word literally would have another meaning, a person who was born before, i.e., a person who was spiritually born before others, or rather a person who knows life, one who has gone before. A palavra para o título Sensei é comumente traduzida como um professor, embora a palavra literalmente teria outro significado, uma pessoa que nasceu antes, ou seja, uma pessoa que nasceu espiritualmente antes dos outros, ou melhor, uma pessoa que conhece a vida, aquela que já passou antes. The Japanese word sensei is composed of two words, sen, before, and sei, life. A palavra japonesa sensei é composta por duas palavras, sen, antes e sei, vida. The word sensei is a newer word, and it began being used in Japan at the beginning of the 1960s. Word is generally known and accepted. First in martial arts, about 1945 to 1950, in Jiu-Jitsu, Judo, Aikido, Karate, and later in 1968, first time included in the Japanese dictionary, the word began to be used as a term of respect, and then indicating the title for a variety of learned men. Thus, the name of sensei is now used as a title for teachers, but also for doctors, pharmacists, lawyers, engineers, journalists, as well as for many other learned and respected professions. The word, as well as the title sensei, is often associated with Zen philosophy. In Zen Buddhism, it is assumed that a person who knows life and has a lot of life experience has a feeling as if reborn. A palavra sensei é uma palavra mais recente, e começou a ser usada no Japão no início de 1960. Palavra é geralmente conhecida e aceita, primeiro em artes marciais, cerca de 1945 a 1950 em Jujutsu, Judô, Aikido, Karatê, e mais tarde em 1968, primeira vez incluída no dicionário japonês. A palavra começou a ser usada como um termo de respeito e, em seguida, indicando título para uma variedade de homens instruídos. Assim,
O nome de sensei é agora usado como um título para professores, mas também para médicos, farmacêuticos, advogados, engenheiros, jornalistas, bem como para muitas outras profissões cultas e respeitadas. A palavra, assim como o título, sensei, é frequentemente associada à filosofia Zen. No Zen budismo assumir-se que uma pessoa que conhece a vida e tem muita experiência de vida, tem um sentimento como se renascesse. The word sensei comes from the Indian word senani, which was used as a name for the leader, the person who was acting as a leader or as a warrior leader of the Indian caste of noblemen warriors, Kshatriyas. A palavra sensei vem da palavra indiana senyani, que era usada como um nome para o líder, a pessoa que estava agindo como um líder ou como um líder guerreiro, da casta indiana de nobres guerreiros, kshatriyas. Their main feature was the ability to lead, i.e., to be the leader of other members of that noble warrior caste. They were expected to show great courage, stamina, sense of justice, generosity, good diplomacy, as well as a desire to protect the weaker, either of injustice or death. Persons who bore such a title had to be ready, if necessary, to sacrifice their lives in the defense of their subordinates. They were expected to show exceptional loyalty to their subordinates, too. Sua principal característica era a capacidade de liderar, ou seja, ser o líder de outros membros daquela nobre casta guerreira. Esperava-se que eles mostrassem grande coragem, resistência, senso de justiça, generosidade, boa diplomacia, bem como um desejo de proteger os mais fracos, seja da injustiça ou da morte. As pessoas que ostentavam tal título tinham que estar prontas, se necessário, para sacrificar suas vidas em defesa de seus subordinados. Esperava-se que eles também demonstrassem lealdade excepcional a seus subordinados. The caste of Kshatriyas was slowly gone in the Middle Ages, and it was replaced by the Rajput caste. A casta de Kshatriyas foi lentamente eliminada na Idade Média, e foi substituída pela casta Rajput. The Japanese name for the warrior Kshatriya caste was Setsuri, and acceptance of some of their principles in Japan later resulted in the phenomenon of the famous warriors samurai. O nome japonês para a casta guerreira Kshatriya era Setsuri, e a aceitação de alguns de seus princípios no Japão mais tarde resultou no fenômeno dos famosos guerreiros, samurai. The word Senan spread over India to China, and from China it was gradually transferred to Korea and Japan. Also, the word gradually began to change, different pronunciation and titles, and as the word altered itself, so its meaning did the same. A palavra Sen se espalhou pela Índia para a China, e da China foi gradualmente transferida para a Coreia e o Japão. Também a palavra gradualmente começou a mudar, diferentes pronúncias e títulos, e como a palavra se alterou, então seu significado fez o mesmo. The word Senan in China gradually changed into the word Senfan, or Xianfan, and also its meaning slowly changed. And from the title of the wartime leader, it became the title for a person who is skilled in martial arts and teaches others in one of them. A palavra senha na China gradualmente mudou para a palavra Xianfan, e também seu significado mudou lentamente, e do título do líder de guerra, tornou-se o título para uma pessoa que é habilidosa em artes marciais e ensina outros em um deles. Bruce Lee and his master. Bruce Lee e seu mestre. In China itself, in martial arts, there were other names for people who taught others. The most common name for such people was Sifu, Cantonese, or Shifu, Mandarin Chinese. Na própria China, nas artes marciais, havia outros nomes para pessoas que ensinavam outras.
O nome mais comum para essas pessoas era Sifu, cantonês, ou Shifu, chinês mandarim. The meaning of the word would be an old man who has a great knowledge and experience in martial arts and teaches us like a father. O significado da palavra seria um velho que tem um grande conhecimento e experiência em artes marciais e nos ensina como um pai. In India, the spiritual leader, according to Sanskrit writings, is called Guru or Guru, while in Japan the name of the spiritual leader, senior teacher of Zen Buddhism, is Roshi. Na Índia, o líder espiritual, de acordo com os escritos sânscritos, é chamado Guru, Goru, enquanto no Japão o nome do líder espiritual, professor sênior do Zen budismo, é Roshi. Also, the Japanese sometimes use the title Sosai, which is used as a name for the presidents of some large companies, ambassadors and directors, generals of certain large organizations, and even of martial ones. For example, Sosai Oyama. Além disso, os japoneses às vezes usam o título Sosai, que é usado como um nome para os presidentes de algumas grandes empresas, embaixadores e diretores, generais de certas grandes organizações, e até mesmo de marciais, por exemplo, Sosai Oyama. There's also a title in martial arts, Senpai, which is awarded to the older and more experienced students, who is also an assistant teacher. Há também um título em artes marciais Senpai, que é concedido aos alunos mais velhos e mais experientes, que também é professor assistente. In China, there is a martial arts title, Shi, usually connected to the masters of martial arts from the Shaolin Temple, which indicates not only the great master of martial arts, but also a teacher of Zen philosophy. The very title of Shi has its stronghold in the name of the province, i.e. the name of the forest, Shaoxi, where the Shaolin Temple is situated. The Chinese sometimes use the title of Shihan for a master who has attained the highest level of learning, as well as in martial arts as in Zen philosophy. It is often used in Japan, too. Na China, há um título de artes marciais Shi, geralmente ligado aos mestres de artes marciais do Templo Shaolin, que indica não apenas o grande mestre de artes marciais, mas também um professor de filosofia Zen. O próprio título de Shi tem sua fortaleza no nome da província, ou seja, o nome da floresta, Shaoxi, onde o templo Shaolin está situado. Os chineses às vezes usam o título de Xian para um mestre que atingiu o mais alto nível de aprendizado, bem como em artes marciais como na filosofia Zen. É frequentemente usado no Japão, também. The title that is closest in meaning to the word Sen-an is the one which is used in Korea for the masters of martial arts. Taekwondo, and its name is Suseong-nim. It is given to a great master. The more commonly known title is Sun Seong-nim, and it means the person who is a general master, war leader, and a great connoisseur of martial arts. O título que mais se aproxima das palavras Sen-an é o que é usado na Coreia para os mestres das artes marciais, Taekwondo, e seu nome é Suseong-nim. É dado a um grande mestre. O título mais conhecido é Sun Xianin e significa a pessoa que é um mestre geral, líder de guerra, e um grande conhecedor de artes marciais. Morie Ueshiba and his students. Morie Ueshiba e seus alunos. There is also the title O-sensei, used out of respect for a particularly great teacher and master of martial arts like the creator of Aikido, Morie Ueshiba. Há também o título O-sensei, usado em respeito a um grande professor e mestre de artes marciais como o criador do Aikido, Morie Ueshiba. The title O-sensei is usually translated as a great teacher. A palavra, o título O-sensei, é geralmente traduzido como um grande professor.
A similar word in the martial arts is the title soke, which is given out of respect for the person, i.e., the master who is the founder of a particular martial style. Uma palavra semelhante nas artes marciais é o título soke, que é dado por respeito à pessoa, ou seja, o mestre que é o fundador de um determinado estilo marcial. The meaning of the title sensei was best described by a Japanese martial artist, Shigeru Egami, 1912 to 1981, in his famous dictum. O significado do título de sensei foi melhor descrito por um artista marcial japonês, Shigeru Egami, de 1912 a 1981, em seu famoso ditado: Not every sensei is a master, and not every master is a sensei. Nem todo sensei é um mestre e nem todo mestre é sensei. Master Egami was a famous master of Shotokan style and the pioneer of Shotokai style. Mestre Egami foi um famoso mestre do estilo Shotokan e o pioneiro do estilo Shotokai. This saying became more recognized and popular when it was repeated in the book of Ki by the famous Japanese master of martial arts, Jujutsu, Judo, Aikido, Koichi Tohei, 1920 to 2011. Esse ditado tornou-se mais reconhecido e popular quando foi repetido no livro O Livro do Ki, do famoso mestre japonês de artes marciais, Jujutsu, Judo, Aikido, Koichi Tohei, de 1920 a 2011. Master Egami. Mestre Egami. Nowadays there's a lot of those who present themselves as sensei, as well as those who would like to be one. Also, there are those people who are called sensei by others, sometimes out of respect for those persons, although mostly not knowing the meaning of the title sensei. Hoje em dia, muitos daqueles que se apresentam como sensei, bem como aqueles que gostariam de ser um. Além disso, há aquelas pessoas que são chamadas de sensei por outros, às vezes por respeito a essas pessoas, embora na maioria das vezes não saibam o significado do título sensei. The title sensei requires the master's hard and lengthy work, good knowledge of martial arts, as well as a certain correct way of transferring his life experience to his disciples. The title sensei is not acquired with the Dan rank. O sensei título requer o trabalho árduo e longo do mestre, bom conhecimento de artes marciais, bem como uma certa maneira correta de transferir sua experiência de vida para seus discípulos. O título sensei não é adquirido com a classificação de Dan. All that use the title of sensei should know that the true sensei does not seek and recruit his students, even their followers, but they themselves find him. Todos que usam o título de sensei devem saber que o verdadeiro sensei não busca e recruta seus alunos, nem mesmo seus seguidores, mas eles mesmos o encontram. In addition, when the connoisseur of martial arts enters any hall, dojo, in which Eastern martial arts are practiced, he bows showing honor and respect to sensei, sifu, as well as to a certain martial art. Such a bow in the martial arts is best known as the Japanese title Sensei ni Rei, greeting to the teacher. Além disso, quando o conhecedor de artes marciais entra em qualquer salão, dojo, em que as artes marciais orientais são praticadas, ele se curva mostrando honra e respeito ao sensei, sifu, bem como a uma determinada arte marcial. Tal arco nas artes marciais é mais conhecido sob o título japonês, Sensei Nihei, saudação ao professor. Sometimes at the same time in the hall, dojo, there are more highly ranked and recognized masters of certain or different martial arts, exercising together, but then only one of them is sensei. Although there can even be more sensei or sifu masters in the hall, he then leads their exercise and takes on the role of the leaders so that all the other martial artists, regardless of their level of mastery, should listen and respect him. Às vezes, ao mesmo tempo, no salão,
dojo, a mestres mais bem classificados e reconhecidos de certas ou diferentes artes marciais, exercitando-se juntos, mas, então, apenas um deles é sensei, embora possa até haver mais mestres sensei ou sifu no salão. Ele então lidera seu exercício e assume o papel dos líderes para que todos os outros artistas marciais, independentemente de seu nível de domínio, devem ouvi-lo e respeitá-lo. However, none of the previously mentioned titles in martial arts literally means a teacher. The term is most often used as a translation of specific titles. Sensei, the leader and the person who guides us through life because he knows it well and has a lot of life experience. Sifu, Shifu, an old man with extensive knowledge and experience that teaches us as a father. Sun Xiong Nim, a general master, a wartime leader. Guru, the person who takes us on the spiritual path. No entanto, nenhum dos títulos mencionados anteriormente em artes marciais, literalmente significam professor. O termo é mais frequentemente usado como tradução de títulos específicos. Sensei, o líder e a pessoa que nos guia através da vida, porque ele sabe bem e tem muita experiência de vida. Sifu, Shifu, um velho com amplo conhecimento e experiência que nos ensina como um pai. Sonsian, Nin, um mestre geral, um líder de guerra. Guru, a pessoa que nos leva no caminho espiritual. To translate the name of these titles with the word teacher is very simplified and distorted, and at least incomplete as the meaning of a certain title. Traduzir o nome desses títulos, com a palavra professor, é muito simplificado e distorcido, e pelo menos incompleto quanto ao significado de determinado título. Today, many martial arts skills apply the name and title coach or instructor. The title master or grandmaster is often used too. Hoje muitas artes marciais, habilidades, aplicam o nome e título, treinador ou instrutor. O título, mestre ou grão-mestre também é frequentemente usado. Some of the masters use even two titles, such as Sifu Shi or Master Sensei, although there are no real reasons for it. It would be the same case with a person who has obtained different degrees in a few different martial styles. The Dan ranks, when introducing yourself, he gives the highest rank. For example, a person who has gained the title 3rd Dan Judo, 4th Dan Aikido, and 5th Dan Karate presents himself as a master of 5th Dan. Alguns dos mestres usam até mesmo dois títulos, como Sifu Shi ou Master Sensei, embora não haja razões reais para isso. Seria o mesmo caso com uma pessoa que obteve graus diferentes em alguns estilos marciais diferentes. As fileiras Dan, ao se apresentar, ele dá a mais alta classificação. Por exemplo, uma pessoa que ganhou o título 3º Dan Judô, 4º Dan Aikido e 5º Dan Karatê, apresenta-se como um mestre do 5º Dan. Some practitioners think they will automatically become sensei when they get some master rank, such as 3rd Dan, but it is not so. Also, there are many coaches, instructors, who have the characteristic of a good sensei, as there are those masters who present themselves as the sensei, but they do not have the necessary qualities, nor the quality of such a large and demanding title, like sensei. Alguns praticantes pensam que se tornarão automaticamente sensei quando obtiverem algum grau de mestre, como o 3º Dan, mas não é assim. Além disso, existem muitos treinadores, instrutores, que têm a característica de um bom sensei, como existem aqueles mestres que se apresentam como sensei, mas não têm as qualidades necessárias, nem a qualidade de um título tão grande e exigente como sensei. There are masters of different martial arts that consider that the term sensei should be used for a person who is a guardian and admirer of traditional martial arts. Existem mestres de diferentes artes marciais
que consideram que o termo sensei deve ser usado para uma pessoa que é um guardião e admirador de habilidades marciais tradicionais. It is interesting that in the arts of Aikido and Jiu-Jitsu, the title sensei is placed after the name of the master, while in karate, judo, ninjutsu, like all the other titles in all other martial arts, it's placed before the name of the master, which is, according to the rules of writing titles, more correct. É interessante que nas artes do Aikido e Jiu-Jitsu o título sensei é colocado após o nome do mestre, enquanto no Karatê, Judô, Ninjutsu como todos os outros títulos em outras artes marciais, ele é colocado antes do nome do mestre, que está de acordo com as regras de escrita de títulos mais corretos. In some martial arts, like Muay Thai or Brazilian Jiu-Jitsu, the titles of masters are not used, although these skills emerged in the basis of skills that use the titles such as Shifu and Sensei. Em algumas artes marciais como Muay Thai ou Jiu-Jitsu brasileiro, os títulos de mestres não são usados, embora essas habilidades tenham surgido com base em habilidades que usam os títulos como Shifu e Sensei. All in all, it can be said that the word and title sensei in martial arts cannot be translated simply as a teacher, because the title sensei has a much broader meaning. Em suma, pode-se dizer que a palavra e o título sensei nas artes marciais não podem ser traduzidos simplesmente como um professor, porque o título sensei tem um significado muito mais amplo. In Dragon Kenpo 2.0, we use the American Kenpo titles for black belt levels. A first-degree black belt is called a junior instructor. In Dragon Kenpo 2.0, we have a red belt between first and second-degree black belt. I like to call the learning instructor. Just like I don't like the word student. You're not a student, you're a candidate. You've applied to be a member of a very exclusive organization. And as Grand Master Parker said, I'm not teaching you my karate, I'm sharing it with you. You've applied, and depending on how hard you work at it, you may become a full-fledged member. Em Dragon Kenpo 2.0, usamos os títulos Kenpo americanos para níveis de faixa preta. Um faixa preta de primeiro grau é chamado de instrutor júnior. No Dragon Kenpo 2.0, temos uma faixa vermelha entre faixa preta de primeiro e segundo grau. Gosto de chamar de instrutor de aprendizagem. Assim como eu não gosto da palavra aluno. Você não é estudante, é candidato. Você se candidatou para ser membro de uma organização muito exclusiva. Como disse o Grão-Mestre Parker, não estou ensinando meu karatê, estou compartilhando com você. Você se inscreveu e, dependendo do quanto você trabalha nisso, você pode se tornar um membro de pleno direito. The second degree black belt is called Associate Instructor. A faixa preta de segundo grau é chamada de instrutor associado. Third degree black belt Head Instructor. Faixa preta de terceiro grau, instrutor principal. Fourth degree black belt Senior Instructor. Faixa preta de quarto grau, instrutor sênior. Fifth degree black belt Associate Professor. Faixa preta de quinto grau, professor associado. Sixth degree black belt Professor. Sexto grau faixa preta, professor. Seventh degree black belt Senior Professor. Faixa preta sétimo grau, professor sênior. Eighth degree black belt Associate Master. Faixa preta de oitavo grau, mestrado associado. Ninth degree black belt Master of the Arts. Faixa preta de nono grau, mestre em artes. 10th degree black belt Senior Master of the Arts. Faixa preta décimo grau, mestre sênior das artes. Qualities and characteristics of rank. Qualidades e características do rank. First degree black belt through 10th degree black belt.
Faixa preta primeiro grau até faixa preta 10º grau. A first-degree black belt junior instructor has achieved a certain level of physical expertise. Understanding the concepts and principles of motion, he has become a formidable fighter defensively and offensively. However, his skills outstrip his ability to communicate and teach, so teaching is essential to any further progress. Faixa preta de primeiro grau, instrutor júnior, alcançou certo nível de especialização física. Entendendo os conceitos e princípios de movimento, ele se tornou um lutador formidável defensiva e ofensivamente. No entanto, suas habilidades superam sua capacidade de se comunicar e ensinar, então o ensino é essencial para qualquer progresso futuro. Second degree black belt. For the second degree black belt, associate instructor, the ability to teach has begun to reinforce newfound skills. He has discovered that to teach is to learn, and this is accomplished by a re-evaluation of past mistakes and bad habits. A new sense of responsibility appears, and he must begin to cultivate an image of authority within the school. Faixa preta de segundo grau. Para o faixa preta de segundo grau, instrutor associado, a capacidade de ensinar começou a reforçar novas habilidades. Ele descobriu que ensinar é aprender, e isso se faz por meio de uma reavaliação dos erros e maus hábitos do passado. Um novo senso de responsabilidade aparece, e ele deve começar a cultivar uma imagem de autoridade dentro da escola. Third degree black belt. At third degree, head instructor, the black belt finds that first and second degree black belts look to him for guidance and direction in the execution of techniques. He now has the authority within the school environment to organize a curriculum, address policy, and set up tests. Faixa preta de terceiro grau. No terceiro grau, instrutor principal, o faixa preta descobre que o faixa preta de primeiro e segundo grau o procura para orientação e direcionamento na execução das técnicas. Ele agora tem autoridade dentro do ambiente escolar para organizar um currículo, expressar políticas e montar provas. Fourth degree black belt. At fourth degree black belt senior instructor, the black belt acquires the privilege of overriding others within the school after careful discussion, as well as a more mature ability to communicate that allows teaching first, second, and third degree black belts. Together with these responsibilities, the fourth degree black belt assists the master instructor in seminars, demonstration, and other public functions at which the school and the art are represented. His physical expertise should be noticeably above that of more junior black belts, particularly in terms of speed, power, and timing. Faixa preta de quarto grau. Na faixa preta de quarto grau, instrutor sênior, a faixa preta adquire o privilégio de se sobrepor a outras dentro da escola após uma discussão cuidadosa, bem como uma capacidade de comunicação mais madura que permite ensinar faixas pretas de primeiro, segundo e terceiro graus. Juntamente com essas responsabilidades, a faixa preta de quarto grau auxilia o instrutor mestre em seminários, demonstrações e outras funções públicas nas quais a escola e a arte estão representadas. Sua experiência física deve ser visivelmente superior à dos faixas pretas mais juniores, particularmente em termos de velocidade, potência e tempo. Fifth degree black belt. The fifth degree black belt associate professor has reached the level at which he begins to teach the art beyond the realm of the school. Although the school curriculum has been carefully spelled out, he is no longer bound by it and has acquired the ability to tailor it to fit individual student needs. At fifth degree, in short, the black belt now moves on to a broader base of responsibility. Faixa preta de quinto grau. O faixa preta de quinto grau, professor associado, atingiu o nível em que começa a ensinar a arte além do âmbito da escola. Embora o currículo escolar tenha sido cuidadosamente explicitado, ele não está mais vinculado a ele e adquiriu a capacidade de adaptá-lo para atender às necessidades individuais dos alunos.
No 5º grau, em suma, a faixa preta passa agora para uma base mais ampla de responsabilidade. 6th degree black belt. The 6th degree black belt professor has now reached a level at which he can not only teach the art but also begin to positively formulate its concepts and principles outside his school. As a result, caution becomes imperative. He has advanced to a critical point in his art, and it is at this point that his accumulation of time and grade becomes his defense against teaching what he cannot later retract. Faixa preta de 6º grau. O faixa preta de 6º grau, professor, atingiu agora um nível em que ele pode não apenas ensinar a arte, mas também começar a formular positivamente seus conceitos e princípios fora de sua escola. Com isso, a cautela se torna imperativa. Ele avançou para um ponto crítico em sua arte, e é nesse ponto que seu acúmulo de tempo na série se torna sua defesa contra ensinar o que ele não pode depois se retratar. 7th degree black belt. At 7th degree black belt, senior professor, a noticeable change takes place in the black belt's understanding of his art. He becomes capable of ascertaining the problems that lie within the teaching of the curriculum. Working from a broader base and beginning to teach locally, nationally, and internationally what was once taught mainly at home, he now recognizes that his former ways may not work abroad and must be tailored to particular minds, cultures, and agendas. He has realized that while the language of the art remains the same, the varied applications of that language must be fitted to the environment. In brief, a 7th degree that goes out to teach in the world must have learned to tailor his teachings to the place and the people. Faixa preta de 7º grau. Na faixa preta de 7º grau, professor sênior, ocorre uma mudança notável no entendimento do faixa preta sobre sua arte. Ele se torna capaz de averiguar os problemas que estão dentro do ensino do currículo. Trabalhando a partir de uma base mais ampla e começando a ensinar localmente, nacional e internacionalmente o que antes era ensinado principalmente em casa, ele agora reconhece que suas maneiras anteriores podem não funcionar no exterior e devem ser adaptadas a mentes, culturas e agendas específicas. Ele percebeu que, embora a linguagem da arte permaneça a mesma, as variadas aplicações dessa linguagem devem ser adaptadas ao ambiente. Em resumo, um 7º grau que sai para ensinar no mundo deve ter aprendido a adaptar seus ensinamentos ao lugar e às pessoas. 8th degree black belt. At 8th degree black belt, associate master, the black belt's concerns shift to exploring areas of physical mastership that were not visible to him in the past. His art eventually begins to expand physically and mentally, so much so that a definite physical change becomes evident, expressing the fact that he has begun to settle into a physical mastery. Thus, movements are less contrived because they are in a process of becoming embodied within him. Faixa preta 8º grau. Na faixa preta de 8º grau, Associate Master, as preocupações do faixa preta passam a explorar áreas de domínio físico que não eram visíveis para ele no passado. Sua arte finalmente começa a se expandir física e mentalmente, tanto que uma mudança física definitiva se torna evidente, expressando o fato de que ele começou a se estabelecer em um domínio físico. Assim, os movimentos são menos inventados porque estão em processo de se tornarem incorporados dentro dele. 9th degree black belt. At 9th degree black belt, master of the arts, the black belt has reached to a level where, at any given moment, he can choreograph a technique by reaching a superconscious level. No longer separate from the art, he has internalized, he has at last embodied it and become an element of it. What he teaches and what he physically embodies are indivisible. His contributions to the martial arts inside and outside the community are many, and his rank is backed by at least 25 years of sacrifice and service. Faixa preta 9º grau. Na faixa preta de 9º grau, mestre das artes, o faixa preta chegou a um nível em que,
a qualquer momento, pode coreografar uma técnica atingindo um nível superconsciente. Não mais separado da arte que ele internalizou, ele finalmente a incorporou e se tornou um elemento dela. O que ele ensina e o que ele encarna fisicamente são indivisíveis. Suas contribuições para as artes marciais dentro e fora da comunidade são muitas, e sua posição é apoiada por pelo menos 25 anos de sacrifício e serviço. 10th degree black belt. 10th degree black belt, senior master of the arts, represent a lifelong endeavor to help all humankind. The rank is so respected by peers and students that the person's word affects the course of the art. Faixa preta 10º grau. Faixa preta de 10º grau, mestre sênior das artes, representam um esforço ao longo da vida para ajudar toda a humanidade. A classificação é tão respeitada por colegas e alunos que a palavra da pessoa afeta o curso da arte.